Muito bem? Então, por favor, Tula, se fale, leia novamente o segundo verso, por favor. Tá. Só um minutinho. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 12, verso 16. Esse meu devoto, que não depende da rotina habitual de suas atividades, que é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores, e que está lutando para obter algum resultado, me é muito querido. Hare Krishna. Não, acho que tem alguma coisa errada aí. Que não está lutando para obter algum resultado. E que não está lutando, sim. Não está lutando para obter algum resultado. Isso. Eu li, não coloquei o não. Vou ler novamente. Não me lembro de ter. Este meu devoto, que não depende da rotina habitual de suas atividades, que é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores, e que não está lutando para obter algum resultado, me é muito querido. Muito bem. Mas eu acho que não era esse verso não que eu estou procurando. Por favor, vou pedir para você ler todos novamente, que tem um verso com um ponto específico que me chamou a atenção. Certo. E é isso daí. O verso 15. Aquele que não... Lá no início, esse verso, eu mencionei, a explicação desse verso que você mencionei no início. É um outro verso. O verso 17. Aquele que não se alegra, nem se magoa, que não se lamenta nem deseja, e que renuncia tanto às coisas auspiciosas quanto às inauspiciosas, semelhante devoto, me é muito querido. Também não é esse, Tula. Você leu quantos versos hoje? 3 versos, certo? 3 versos, então é o 15 mesmo. Deve ser o 15 mesmo. Aquele que não põe ninguém em dificuldades e quem ninguém perturba, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na angústia, me é muito querido. Sim, esse é o verso. Olha só. Aquilo que não põe ninguém em dificuldade. Tá? Eu estava pensando, outro dia, eu fiz uma dissertação aqui na sala sobre a comparação entre as religiões. Né? É porque, assim, existem muitas religiões, muitos caminhos religiosos, e normalmente nós adotamos um de acordo com a nossa compatibilidade, de acordo com a coerência com a qual os diferentes caminhos se apresentam. Tá? Então, nós sabemos que os diferentes caminhos têm diferentes funções e atendem à demanda para diferentes almas, ou diferentes pesquisadores, diferentes buscadores do Supremo. Tá? Agora, nós precisamos, na hora em que nós vamos decidir qual método nós vamos utilizar, então, alguns parâmetros de bom senso devem ser aplicados para a gente não fazer uma generalização indevida, porque uma generalização indevida também é sintoma de ignorância. Assim, não entender a diferença entre os diferentes níveis de compreensão também significa ignorância. Tá? Por exemplo, se você vai a uma concessionária para comprar um automóvel, e você não consegue fazer a diferença entre um carro de primeira qualidade e um carro de segunda qualidade, você pode comprar um carro de segunda qualidade, pensando estar comprando um carro de primeira qualidade, e depois se frustrar. É assim que funciona. Ou se você vai a um supermercado, você quer comprar determinado produto, e se você não sabe discriminar entre os produtos, você pode levar um produto ruim para casa e depois se frustrar. É assim que funciona. Então, discriminação é autorrealização, faz parte do princípio de autoconhecimento. Tá? Então, assim, na hora de nós decidirmos quais paradigmas nós vamos adotar como critério, como referência para nortear a nossa vida, a gente precisa também utilizar o nosso bom senso.
Normalmente, nós buscamos o caminho espiritual, nós buscamos paz, nós buscamos equilíbrio emocional, nós buscamos felicidade. A gente quer ter paz. Nós queremos nos harmonizar com o universo. Nós queremos nos harmonizar com o mundo. Nós queremos nos harmonizar conosco mesmo. Nós queremos fazer as pazes com o nosso karma, aqueles que nos afligem. Nós queremos harmonia. E nós queremos paz, acima de tudo. Então, nós buscamos isso em todos os processos que são processos espirituais. Só que, na hora em que nós olhamos para os diferentes caminhos da espiritualidade, é muito comum, principalmente entre os devotos do Senhor, que têm uma relação de adoração, ou uma relação em que esses devotos admitem uma forma pessoal para Deus, é muito comum que quando a gente olhe para as religiões chamadas monoteístas, ou aquelas religiões que cultuam ou enaltecem uma pessoa específica como sendo Deus, que essas religiões estejam permeadas de violências e guerras. Tá? É muito comum isso daí. Inclusive, é muito comum que elas entrem em choque entre si e guerreiem em nome de Deus. Façam guerras, chamadas guerras santas, né, em nome de Deus, para estabelecer um tipo de critério específico para demonstrar a existência de Deus, ou para nortear os caminhos daqueles que deverão seguir, enfim, os caminhos de Deus. Isso gera uma confusão, isso gera um conflito, tá? De interesses, porque o ser inclina-se em buscar a paz. E então, supõe-se que esse princípio vai estar permeado de caminhos pacíficos, e a história é permeada de sangue, violência e sofrimento. Então, a gente fica um pouco como frustrados em relação à ideia pessoal de Deus. Qual é a nossa opção? Cair para o impersonalismo, o absolutismo, o generalismo da luz. Então, a nossa decepção com uma ideia pessoal de Deus é de tal que nós estamos inclinados, inclusive, a eliminar a existência de uma pessoa e absorver numa ideia mais impessoal ou inexistente da existência de uma pessoa, já que a presença de uma pessoa gera tantos conflitos e tantas, vamos dizer, né, guerras, e nós buscamos intuitivamente a paz. Então, o raciocínio sutil, não revelado, porém em andamento, é de rejeitar a existência de uma pessoa e assumir a possibilidade de uma não pessoa. Isso nós fazemos em silêncio dentro de nós não declaramos isso claramente. Isso é tudo muito confidencial, secreto, vai nos bastidores. Mas a realidade é que está em andamento. Então, para assim colocar na pauta e sermos jogadores honestos e colocar na mesa as nossas questões perante o Senhor Supremo, nós admitimos que temos uma dificuldade, sim, de aceitar uma forma de Deus pessoal, já que os representantes de Deus, as chamadas religiões monoteístas, normalmente se utilizam de violência para estabelecer, né, as regras mediante as quais uma pessoa poderia ou não se aproximar de Deus. Isso torna o campo minado, né, talvez com uma atmosfera tóxica, a ponto de nós desistirmos da ideia de uma pessoa Deus e partimos para uma ideia sutil, inconsciente ou até em segredo, de uma ideia mais genérica, mais não existente de Deus, e sim de uma força, de uma energia, de algo que está lá, mas que não precisa ser uma pessoa, etc. Que é mais ou menos essa a ideia do impersonalismo. E aí tem algumas religiões que representam esse contexto aí, tá? Agora, eu quero, assim, só trazer um dado, que é um dado histórico, na hora de nós fazermos essa avaliação. Por que eu estou falando isso? Como representante de Vishnu, como Vaishnava, como devoto, aí eu já estou falando especificamente como uma pessoa já como alguém que está fazendo, de fato, literalmente, a apologia
né, ou está representando diretamente o paradigma ou a revelação divina, ou a revelação de Deus do ponto de vista da posição em que eu estou. Como Vaishnava, então estou advogando literalmente agora, nesse momento, tá? E ninguém é obrigado necessariamente a aceitar isso ou se sentir coagido a aceitar isso. É uma questão de coerência, aí você vai decidir por si mesmo. Falar sobre aquilo que nós entendemos ser coerente é algo que todos têm direito, principalmente a vantagem de viver numa sociedade democrática. Uma das principais é a liberdade de expressão religiosa e a oportunidade que se tem de defender os seus ideais e a compreensão de Deus que fomenta ali no coração e na mente e que dá sentido à existência e que se fundamenta com razão e com uma certa, vamos dizer assim, coerência, tá? Então, nesse caso, sendo já, falando diretamente como representante dos Vaishnavas, o caso que está sendo falado nesse verso aqui, aqueles que são muito queridos não perturbam os demais. Então, historicamente, aí eu posso lançar um desafio a qualquer um de vocês que forem ouvir esse áudio depois, esse vídeo depois, ou no futuro, sei lá, ou no passado. Eu desafio qualquer um nesse planeta Terra que mostre um único momento na história que os devotos do Senhor Vishnu pegaram em armas para obrigar outras pessoas a se tornarem devotos do Senhor Vishnu. Um único momento histórico. E os devotos do Senhor Vishnu são persuasivos. Eles pregam com muita força, com muita intensidade, com muita coerência, com muita fibra, com muita energia, com muita filosofia, mas em toda a história da humanidade, em toda a história do registro histórico da humanidade, encontrar na história toda um único evento que os Vaishnavas, os devotos do Senhor Vishnu, se organizaram com armas para invadir outras civilizações e obrigá-las a se tornarem devotos de Vishnu. E, no entanto, os devotos de Vishnu se espalharam em todo o globo da Terra sem necessidade de haver perturbações aos demais. Como está sendo dito no verso, aqueles que possuem conhecimento agem de tal maneira que não perturbam os demais. E violência é perturbar os demais. Então, se a gente tem que, na hora de decidir qual caminho nós vamos adotar, é muito bom a gente levar isso em consideração, porque faz parte do compêndio. Então, não é que o Vaishnavismo é só uma religião a mais, no meio de tantas. Tem uma diferença muito grande aí. É que as pessoas não percebem claramente, porque não conhecem. Mas é bom que elas saibam que nós não temos necessidade de usar violência para definir a pessoa Deus. Tá? Então, os recursos que nós utilizamos são os recursos que nós tiramos diretamente da pessoa Deus. E isso não exige de nós violência, a não ser força na convicção da palavra, na hora que nós temos que falar sobre ele. Mas não necessariamente que nós temos que pegar em armas e obrigar outras pessoas a adorá-lo. Esse tipo de reverência, o Senhor Vishnu dispensa por obrigação. Ele é um ser completamente saudável, livre, inteligente e em paz e feliz consigo mesmo. Ele não necessita absolutamente de nada, mas ele ama amar aqueles que amam. Então, muito embora ele não tenha nenhuma necessidade, ele gosta de amar, porque ele é um ser amável e ele é inteligente. E se conquista esse Supremo, ou se espalha esse Supremo através da inteligência, e não da força nem da violência. Então, se o critério é decidir entre as qualidades e as qualificações a ausência de violência, e, ao mesmo tempo, você tem a presença de uma pessoa, então o Vaishnavismo, nesse ponto, é muito completo. E, assim, é como eu disse, as pessoas não são obrigadas a aderir ao Vaishnavismo ou a pensar o Vaishnavismo como proposta, mas para aqueles que estão pensando em uma proposta de cultivo, de relacionamento direto e utilizar uma ferramenta, ao utilizar o Mahamantra na posição de um Vaishnava, um amante do Senhor Vishnu, é uma vantagem especial para aqueles que desejam compreender o Supremo na sua dimensão mais perfeita, que é na sua dimensão transcendida e livres
de falsas compreensões ou de compreensões distorcidas, tá? De violência, de arrogância e de sofrimento. Tá bem? Então, é isso. Eu, assim, achei que deveria compartilhar essa informação, porque eu não acho que seja justo comparar o Vaishnavismo com relação às demais religiões do planeta Terra, excluindo esse fato, que nós nunca nos utilizamos de violência. Isso é um fato que tem que ser colocado na operação, na hora de fazer a devida avaliação. E isso eu não estou querendo dizer que os outros sistemas de religião não sejam válidos ou não sejam funcionais. Tá? Eu não estou fazendo nenhum ataque a nenhum sistema. Eu estou apenas enaltecendo o Vaishnavismo. Só isso. E estou afirmando que a violência é um critério que desqualifica qualquer pessoa individualmente, qualquer sociedade ou qualquer grupo. Quanto menos violência houver nos relacionamentos sociais, tanto mais sofisticada, civilizada será esse grupo. E assim se dá também para uma pessoa individual e para grupos religiosos, ou para paradigmas completos. Tá? Tem uma mensagem aqui final, né, para a gente poder, então, se despedir. Né? Muito obrigado por essa excelente explicação. Prabhudevananda, Hare Krishna, um bom dia. Muito bem. Então, o pessoal está se despedindo aí, né? Esse momentinho aqui final tem essa conotação só para quem realmente, né, assim, pode ficar até o final e deseja, né, ficar até o final.